As coisas nem sempre são como a gente espera. Em toda a minha infância, desde que eu posso me lembrar, a coisa que eu mais queria era ter com quem brincar. Eu era filha única e não via a hora de ter uma irmã. Mas o que minha mãe sempre repetia era que eu precisava ser mais paciente. E isso era desanimador. No dia em que eu fiz 7 anos de idade, minha mãe me deu a notícia de que estava grávida. E esse foi de longe o melhor presente que eu podia receber. Depois disso veio a parte com a qual eu não contava. A minha mãe, que já tinha tido algumas complicações na primeira gravidez, teve que ficar sob acompanhamento médico constante. Ela fazia exame todas as semanas e quanto mais próximo o fim da gestação estava, parecia que mais apreensivos os meus pais ficavam. No meio disso tudo, os meses passaram bem rápido e quando o último mês estava chegando, o médico recomendou que minha mãe parasse de trabalhar. Ele recomendou que ela passasse o maior tempo possível em repouso. Então, minha avó veio passar um tempo com a gente. Ela ia ajudar a minha mãe com as tarefas de casa. Também, logo começariam as minhas férias e alguém tinha que ficar comigo. Conforme os dias passavam, parece que minha mãe saía menos do quarto. Até que um dia eu acordei e fui até o seu quarto e não encontrei ninguém lá. Eu desci para procurar por ela, mas só a minha avó estava em casa. Ela me chama para tomar café e me explica. Meus pais haviam saído mais cedo. Minha mãe não estava se sentindo bem e teve que ir até o hospital. E disse que meu pai logo nos ligaria para dar notícias. Então, depois de algumas horas, ele nos liga. E a notícia que ele nos dá é que minha mãe havia entrado em trabalho de parto. Minha avó ficou nitidamente preocupada com a notícia. Mas eu, que ainda não entendi o que estava acontecendo, fiquei empolgada com isso, mesmo tendo ficado um pouco preocupada com a reação dela. No outro dia, quando encontrei meu pai, ele estava em seu quarto, colocando algumas roupas em uma mochila. Eu fui até a cozinha e lá estava minha avó fazendo café. Meu pai desce as escadas, senta do meu lado e começa a explicar. Como minha irmã nasceu algumas semanas antes do que deveria, ela e minha mãe deveriam ficar um tempo no hospital, que eu não podia vê-las por alguns dias, mas que logo elas viriam para casa. Os próximos dias foram todos a mesma coisa. Quando eu acordava, meu pai já estava se arrumando para sair. Ele me falava todos os dias como elas estavam, mas eu ainda não podia ver e nem falar com a minha mãe. Até que pela primeira vez, quando eu acordo, eu não encontro ele na cozinha. Minha avó me disse que já fazia algum tempo que ele tinha saído. Tinham ligado para ele do hospital e ele teve que ir para lá. As horas foram passando e a gente não recebe nenhuma ligação. Passamos a manhã toda sem nenhuma notícia dele. No início da tarde, meu pai liga e avisa que já está indo para casa. Ele não costuma voltar tão cedo, então ficamos esperando. Quando ouvimos o barulho do carro, fomos as duas para a porta. Meu pai desce e abre a porta de trás. Ele pega algo e enrola em uma coberta. Ele vem até a porta e se abaixa na minha frente. No meio das cobertas eu vejo um rosto. Ele finalmente tinha trazido a minha irmã para casa. Claro que isso me deixa feliz, mas eu não vejo a minha mãe. Meu pai nota que eu continuo olhando para o carro, como se a qualquer momento alguém fosse sair de lá. Então ele fala que minha mãe não estava muito bem. Então ele entrega o bebê para minha avó e vem falar comigo. Ele diz que minha mãe não estava muito bem quando minha irmã nasceu, mas que os médicos estavam cuidando dela e que logo ela poderia vir para casa. Mas não foi algo fácil de ouvir. Eu nunca tive que passar tanto tempo longe da minha mãe, mas eu tentava entender que ela precisava ficar lá. À noite, tentei dormir, mas não conseguia, e meu pai, pelo jeito, também não havia conseguido dormir. Ele vem até a porta do meu quarto e me chama para ir deitar com eles. Ficamos os dois deitados, com minha irmã deitada junto com a gente. Ficamos conversando sobre como íamos arrumar o meu quarto quando minha irmã fosse dormir comigo, e sobre as coisas que iríamos fazer quando ela ficasse um pouco maior. As horas passam e finalmente eu durmo. Acordo com o dia quase amanhecendo e vejo alguém nos olhando da porta do quarto. Eu dou um pulo da cama quando percebo que quem está lá é minha mãe.
Ela me pede para não acordar o meu pai. Diz que não podia ficar muito, que só queria nos ver. Ela se ajoelha ao lado da cama e fica olhando para nós três. Ela sorri com os olhos cheios de água, me dá um beijo na testa e sai. Acordei um pouco depois, com meu pai me chamando para o café. Alguns dias se passaram e por várias vezes ela aparecia para nos ver. Um dia, descendo as escadas, escuto minha avó falando com meu pai, dizendo que tinha algo errado, que eu estava diferente e ela estava ficando preocupada com isso. Parece que eles sabiam de algo, mas eu não podia dizer a ele que minha mãe vinha nos ver. Ela sempre pedia para que eu não contasse e eu não contava, mesmo achando isso um pouco errado. Mas nada parecia muito certo para mim ultimamente. O fato do meu pai não passar mais o dia no hospital com minha mãe. Desde que minha irmã veio para casa, ele ia apenas de manhã e à noite para o hospital. Parecia que tinha algo errado entre os dois. Depois disso, meu pai me disse que vai me levar a um médico. Ele queria saber se estava tudo bem comigo com toda essa situação. Chegamos no consultório e uma mulher pede para que meu pai espere em outra sala. Então começamos a conversar. Ela me pede para contar como as coisas estão. Me diz que eu posso confiar nela. Meu pai só quer saber se está tudo bem e é apenas isso que ela vai dizer a ele. Meio relutante, conto a ela as coisas que vêm acontecendo. Ela apenas me ouve e diz que é normal sentir saudades por ficar tanto tempo longe da minha mãe, mas que logo as coisas vão se resolver. Ela me leva para outra sala e me diz para ficar lá, que eu podia brincar com o que quisesse, mas que agora ela precisava falar com meu pai. Depois de falar com ela, meu pai e eu fomos para casa. Ele não falou muito no caminho, mas percebo que ele parece ter chorado. Eu me pergunto o que será que ela disse a ele. Naquela noite, ligam novamente do hospital e meu pai sai sem dizer nada. Em toda a noite ele não apareceu em casa, nem ele e nem minha mãe. No outro dia acordei e fui olhar o quarto dos meus pais e não tinha ninguém lá. Eu fui pro banheiro, escovei os dentes e quando eu olho pelo espelho, eu vejo a minha mãe me olhando da porta. Ela me diz para ir até o quarto, que ela precisava falar comigo. Quando entro no quarto e fecho a porta, ela se senta do meu lado. Ela diz que não poderia mais nos ver, que na verdade não devia ter vindo nem das outras vezes, que isso não estava certo. Ela diz que veio se despedir, que não pode explicar, mas que uma hora eu ia entender. Eu digo a ela que eu e minha irmã precisamos dela, que ela não podia ir assim, mas ela simplesmente me abraça e sai. Ela não parecia se sentir muito bem. Ela estava um pouco pálida e estava com a pele gelada. Eu sabia que ela ainda não deveria ter saído do hospital, mas do jeito que ela falou, parecia que ela estava indo embora, e ela não podia fazer isso com a gente. Algumas horas se passam e meu pai chega em casa e me abraça chorando. Sem nenhuma explicação ele sai e eu vejo a minha avó chorando também. Eu fico sem entender nada. Depois de alguns minutos, ela me chama e começa a me explicar que minha mãe ficou bem doente depois que minha irmã nasceu. Disse que ela estava em coma desde então e que nessa madrugada o coração dela não resistiu. Eu fiquei em choque. Como ela podia ir assim? Se ela não estava nem consciente desde que minha irmã nasceu, como ela podia ter vindo nos ver? Eu não podia apenas ter sonhado com ela todas essas noites. Eu vou pro meu quarto e fico deitada tentando entender tudo o que estava acontecendo. E a única coisa que me passava pela cabeça era como ela podia nos deixar. Isso não era justo. Depois de um tempo, eu volto até a cozinha e sento ao lado da minha avó. Eu digo a ela tudo o que estava acontecendo. Falo de como eu estava confusa e digo que ela não podia ter morrido. Eu tinha visto ela, não fazia nem uma hora. Diz que foi ela que pediu pro meu pai para procurar a ajuda de um médico para mim, que eu não estava sonhando com a minha mãe, mas sim que eu estava imaginando ela ali, porque ela me viu algumas vezes caminhando sozinha pela casa e conversando durante a noite. Que estava tudo bem, eu só estava com saudade. E eu estava tentando aceitar tudo que ela estava me dizendo, mas isso não parecia certo.
Depois disso, veio o pior dia da minha vida. Ou foi isso que eu pensei. Chegou a hora de enterrar a minha mãe. E depois de muita insistência, meu pai deixou ver ela por uma última vez. Foi quando a minha ficha finalmente caiu. Ela nunca mais ia voltar. Um cansaço tomava conta de mim quando eu peguei no sono e acordei com um toque suave no meu rosto. Mãe? Olhei ao redor e não havia nada. Então voltei a dormir. Nas próximas noites, isso se repetiu. Até que numa noite resolvi levantar e ir até o banheiro. No espelho vejo um reflexo atrás de mim. E quando me viro, ela está lá sorrindo. Mas dessa vez, diferente de todas as outras, não parecia o perfume dela. Ela me abraça e seu toque é gelado. Aquele cheiro estranho me dá arrepios. Ela nota meu desconforto, me olha e fala com uma voz rouca, que não aguentou ver a gente chorando. Ela não podia ir embora agora, e entendi o quanto a gente precisava dela. Ela me disse que ia fazer exatamente o que eu pedi, que ela nunca ia deixar a gente. Ao ouvir isso, pela primeira vez eu sinto medo. De repente eu acordo na minha cama. Foi apenas mais um sonho. A minha mãe não tá mais aqui. Nos próximos dias, mais noites sem sono, e a minha mente continua me pregando peças com a minha mãe me olhando no quarto. Vejo ela pelos cantos, e a cada dia um cheiro mais forte. A sua pele mais acinzentada, mais manchas em seu rosto. Será que eu estou ficando louca? O tempo passa, e hoje, depois de alguns anos, quando eu olho sobre o meu ombro e vejo aquela silhueta escura, e o que agora é apenas um borrão negro e vazio, onde um dia eu vi minha mãe. E depois de ver minha irmã crescer, dizendo que mamãe sempre nos olha dormir, agora eu posso afirmar, mamãe realmente cumpriu sua promessa. Ela sempre está comigo.